Existe uma diferença muito grande em consultoria que brilha no diagnóstico e que realmente entrega uma transformação na gestão hoje no mercado. Prazer, eu sou Lex Chaves, consultora especialista em gestão do cliente e gestão empresarial que usa a experiência e o sucesso do cliente para transformar o seu negócio. Uma consultoria hoje que entrega resultado, ela vai muito além de que uma apresentação bonita ou de uma fala legal na hora que você está conectando com esse consultor. Você precisa realmente entender qual a transformação ela vai fazer na sua empresa e se a dor que você tem, ela realmente consegue resolver. Porque o que tem de consultoria que tem muito sucesso e não entrega nada, isso é o que mais tem no mercado. O mercado, ele colocou a consultoria num papel muito assim, eu sei do seu problema, te entrego um manual e você segue. Não é o modelo de consultoria que eu acredito, não é o modelo de consultoria que realmente vai entregar o que você precisa. E quando eu resolvi me posicionar como consultor, o que eu mais recebi foi, não mexe com isso não, consultoria não dá dinheiro, os clientes não fazem o que você programa, o que você realmente planeja, jogando a responsabilidade do resultado da consultoria só no cliente. E isso acontece muito. Então, romantizar a consultoria, primeiro, que vai resolver tudo, desiste disso, porque não é. A consultoria, ela só funciona quando o cliente e o consultor conseguem trabalhar juntos para chegar no resultado. Agora, eu só acredito na consultoria, e aqui a nossa é assim, no momento em que eu vou fazer com e para você. Porque o cliente hoje quer a solução, ele não quer que você dê mais trabalho para ele. Se ele está te contratando, é porque ele não está dando conta operacionalmente de resolver. Então, se você entra só para falar o que ele tem, não resolve. Ele vai sair insatisfeito e ainda falando mal de você. Então, posicionar, ajudando o cliente a resolver, colocar a mão na massa junto com ele, é o que faz a diferença. Só que tem muito consultor que não tem coragem de fazer isso. Por quê? É muito fácil colocar isso num papelzinho, te dar o direcionamento e se vira cliente. Entrar na operação, assumir um papel de resolutivo e fazer acontecer é o que menos tem no mercado. Então, toma cuidado com isso. Grandes empresas de consultoria no mercado que mostram uma profundidade de conteúdo e de resolução, mas que na hora da prática é o mais do mesmo. É entregar o manualzinho, se vira aí e segue o fluxo. A responsabilidade do empresário é grande, mas a profundidade de informação ela é muito maior do que a profundidade de conhecimento em alguns momentos, tá? Então tem gente que, eu sou muito bom nisso, bom naquilo, mas na hora de ensinar e ajudar a transformar, não consegue. Tem gente que tem a realização, tem muito consultor que na sua figura, pessoa física, foi muito bem sucedido, mas na pessoa jurídica não consegue transmitir isso. Então, são os gurus de internet que aparecem aí com soluções mirabolantes que trazem uma autoridade, mas que na prática isso não acontece. Algumas expectativas que eu vejo algumas empresas tendo sobre o que, quando a gente fala em consultoria. A gente falou um pouquinho sobre o lado da consultoria, agora nós vamos falar um pouquinho do lado da empresa. O que ela espera, qual é a visão de um empresário quando vai buscar uma consultoria? Primeiro, ele quer que você resolva o problema dele de verdade, sem ele ter que pôr a mão na massa, mais do que ele já põe, porque pode ter certeza que a maioria dos clientes que procuram uma consultoria, eles estão passando por algum momento ou de muito crescimento, se preparando para um crescimento onde ele vai ter que se direcionar, ou ele está no caos operacional e precisa de ajuda. Então são dois pontos diferentes. Um que eu vou mirar o crescimento, e tem muita gente buscando consultoria assim, tem clientes assim, e eu também tenho clientes que estão no caos operacional e precisam que a gente entre para poder consertar, organizar a bagunça para transformar ela num viés para crescer. Uma expectativa errônea que a empresa tem sobre a consultoria é que ela vai resolver todos os seus problemas sem a sua participação. Esse é o principal erro que o empresário tem hoje. Ele olha para a consultoria como a tábua de salvação. E ela vai entrar, vai organizar, mas se você não tiver à frente ou seu time não usar isso como um novo modelo de gestão, a hora que ela sair, acabou, não funciona nada.
Então, assim, o primeiro erro é achar que só contratar uma consultoria o seu problema está resolvido. O que os clientes precisam entender ou saber o mínimo possível para poder contratar uma consultoria? Primeira coisa, você tem que saber que você tem você está vislumbrando alguma coisa, ou resolver um problema, ou olhar para o crescimento que você quer ter e precisa dessa ajuda. Mas o que eu realmente gostaria que os clientes tivessem é o mínimo de clareza operacional, o mínimo de responsabilidade de gestão, de saber que eu tenho um problema, eu preciso de ajuda e que sozinho eu não vou conseguir resolver. Sabe, era o meu sentimento, seria o meu querer, mas isso dificilmente acontece, porque o cliente tem um ego na frente. Ele nunca vai admitir que ele é o problema. Ele vai sempre terceirizar o problema operacional. Então, os clientes chegam para mim e falam assim, o meu time atende mal, os meus líderes não sabem fazer gestão, o meu planejamento estratégico foi feito de forma errada. Nunca é o problema dele. Então eu queria muito que ele viesse com essa responsabilidade para enxergar onde estão os problemas de verdade. Agora vamos falar do que realmente acontece quando uma consultoria séria, uma consultoria organizada entra no seu negócio para transformar. O principal ponto é dar clareza de onde os problemas estão e principalmente como eles vão ser corrigidos. Ou aonde é o foco operacional que precisa ser dado para resolver os problemas. E sem receita de bolo, vamos fazer isso, não dá. A consultoria que tem aquela receitinha de bolo, sai correndo, porque isso não funciona não. A consultoria que personaliza a entrega, porque cada cliente tem, a dor pode ser macro, vamos falar, a dor do cancelamento. Eu vou trabalhar o cancelamento, mas para cada empresa tem um viés, tem uma estrutura, tem uma ação diferente. Então, a consultoria, ela tem que, primeiro, dar a clareza, dar a direção, fazer com e para você. Você precisa participar do processo, porque senão não faz sentido, porque aí quando eu saio, as coisas param de funcionar. Mas se eu não pegar na sua mão, que é a minha experiência em ajudar a corrigir, não vai funcionar. Então, esse é o grande diferencial. Aqui a gente pega na mão dos clientes e vai atrás até resolver o problema. É sem terceirização, e sim com responsabilidade e ação no resultado. E aí é muito fácil de você entender o sucesso e principalmente o que você está entregando, né? Então, para cada fase de implementação e de mudança, você tem que ter um indicador de sucesso, porque aí você consegue mostrar a evolução do que você está entregando. Vamos voltar no cancelamento, que é uma coisa que a gente começou aqui como exemplo. Eu vou mapear, vou começar a ter uma jornada nova, trazendo proatividade operacional, olhando para a jornada do cliente. Qual o indicador de sucesso? Que o meu cancelamento diminua e que a satisfação do meu cliente aumente. Eu tenho 2 pontos que eu consigo provar para esse meu cliente que está funcionando. E, ao mesmo tempo, mostrar o que dá certo e dá errado e quais são os ajustes que a gente tem que fazer ao longo do tempo. Então, essa clareza na hora da entrega tem que ter um resultado palpável. Então, eu vou fazer isso com o objetivo de chegar aqui com esse resultado. E, principalmente, gente, ninguém contrata uma consultoria, ninguém quer que a gente entre na sua empresa que não dê lucratividade e resultado financeiro. Não existe isso. Alec, mas eu quero você para organizar os meus processos. Isso vai gerar uma maior lucratividade e resultado no negócio. Quais são os pontos que você deve analisar para buscar uma consultoria que faça sentido com você? Vamos lá, vou dar algumas dicas aqui para poder ajudar. Primeira delas, resultado. E não é só o resultado bonitinho no site, isso. Entre em contato com os clientes. Faça network. Eu, quando comecei e começo qualquer consultoria com algum cliente, eu, óbvio, vou indicar os meus clientes, mas eu peço a eles que também busquem dentro do LinkedIn ações que eles tiveram comigo. Então, não tenha medo do que dá certo e errado. Eu, quando falo, os clientes vêm e eu mostro muito os clientes que deram certo e os clientes que não deram certo. Você tem que conseguir tirar de um consultor que ele consiga falar do que deu errado na consultoria dele com alguns clientes. E sem ele ficar com, não deu tudo sempre certo, deu errado, gente. Eu tive clientes que não deram certo e tá tudo bem. A gente vai realinhar a rota, colocar coisa. Agora, o consultor que não consegue falar dos erros
e dos problemas que ele enfrentou com alguns clientes, desconfie. Se ele te dá só cenário bonito, algo errado tem aí. Uma outra dica é, ele resolve o seu problema, porque às vezes você é tão específico num problema que um consultor generalista não vai te dar o resultado específico que você quer. Então, assim, se eu quero uma consultoria de gestão, eu vou ter um consultor que tem um viés de gestão. Agora, se eu quero uma coisa de um especialista em cancelamento, por exemplo, um especialista em vendas, eu vou buscar um consultor que tenha mais resultado nisso. Então, tenha clareza das dores e necessidades e o que o consultor vai te entregar. Aquele que fala que resolve tudo, desconfia. Eu tenho meus problemas com isso. Ele pode entender de todo o negócio, mas ser especialista em tudo, sozinho, eu acho muito difícil. Bora lá para mais uma série de reacts. Se você gosta disso, comenta aqui, quero mais, leque, continua fazendo. Bora lá que nós vamos fazer. E compartilha, dá like, dá tudo que vocês quiserem aqui, pra eu fazer mais. Senão não vou fazer também não. Brincadeira. Bora lá. Esse cara tá respondendo algumas caixinhas de pergunta, Renan que ele chama. E aí vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu não acredito que consultoria ajude em algo. Cara, não sei qual é o teu trauma, não sei qual foi a tua experiência com a última consultoria. Eu sei que 90% das últimas pessoas que me disseram isso, pessoas que disseram isso há mais de 2 anos, hoje elas estão falidas. Os negócios não foram para frente, não aconteceram, ou se tinha um negócio, o crescimento... Para tudo. Eu não acredito em consultoria. 99% dos clientes vão chegar com essa dúvida. E eu vou discordar dele porque, assim, tem muita gente que chega assim, e se você é um consultor que realmente consegue olhar para o cliente com os olhos empáticos, porque às vezes ele caiu mesmo em problemas ali, consultores ruins, não necessariamente ele vai quebrar, pelo amor de Deus. Eu tenho clientes que eu recebi que tiveram consultorias ruins e hoje crescem 30%, 40% ao ano, ao mês, o tempo todo. Então, assim, eu discordo desse ponto, mas é um discurso também que vem do mercado, tá? Eu não acredito em consultoria, isso tudo. Mas bora lá continuar. Isso é muito sério, tá? É muito sério. O que eu sei aqui, de fato, existem traumas, pessoas que contrataram consultorias que não entregaram valor. Eram apenas um consultor teórico que fez uma faculdade e pronto. Não... Lembra do que eu falei das dicas? Entenda se esse consultor é um consultor realmente que vai resolver os seus problemas. Ou se ele é só consultor de técnico, né? De manualzinho para te entregar. Então ele coloca isso aqui, que é importante vocês tomarem cuidado. Tem muita gente pilantra no mercado, gente. Não é mais ou menos não, é muita gente pilantra enganando vocês aí. Aprendeu, não sabe as dores, não se coloca no lugar realmente do negócio, a maturidade que aquele negócio se encontra, se encaixa realmente aquilo que ele aprendeu de metodologia da empresa e tal. Então, claro, existem consultorias que não entregam tanto valor assim, mas cuidado. Um dos grandes erros do empresário é o ego de não conseguir enxergar. Isso aqui é a maior verdade. O ego do empresário deixa ele míope para poder trabalhar onde está o problema. E pode ter certeza que 99% do problema, quando você está precisando de consultoria, é do empresário. Não é só da operação. Porque a operação é reflexo do que você está fazendo. Então esse ponto aqui é fundamental. O ego, ele é muito importante nessa hora. Senta na cadeira, admite os seus problemas, admite as suas dificuldades para que um consultor de verdade entre dentro do seu negócio e consiga fazer acontecer. Enxergar que precisa de ajuda. Então tenha do seu lado um consultor bom ou um conselheiro que ajuda você a levar o seu negócio para um próximo nível. Bora pro próximo! Mais um falando sobre consultoria. Bora lá! Tem uma pauta fixa que eu recomendo para todos os conselheiros ou todas as empresas que querem implantar conselho. A gente precisa olhar para contratação, para capacitação, para retenção. Pauta fixa, gente. Em toda reunião de conselho você tem que... Ele está falando aqui um pouco do conselheiro e esse é um dos produtos que eu ofereço depois da minha consultoria. Então tem a Leque Conselheira que vem logo depois da consultoria. Por quê? A gente consegue, na primeira fase da consultoria, organizar a casa, né, colocar tudo em dia, ter uma gestão mais clara, com indicadores. Depois desse momento, o empresário precisa ser acompanhado de uma forma diferente. Então, a consultoria passa a ser esse viés de conselho. E isso que ele colocou, que são pautas importantes que as pessoas negligenciam dentro de uma reunião. Às vezes nem tem conselho, né?
E aí eles precisam olhar para esse negócio. Esses pontos, contratação, pessoas, processos, tem que ser pautas recorrentes dentro de uma reunião de conselho. Discutir, gente. Tem as pautas variáveis. Agora, uma pauta muito forte é a digitalização das empresas através da inteligência artificial. Essa é uma pauta que está aparecendo em tudo. Ele fala aqui um pouco sobre a inteligência artificial. Gente, isso é o que eu mais vejo as pessoas negligenciarem. Porque é tão óbvio e claro que a gente precisa, mas é tão raso quanto o empresário entra nisso em alguns momentos, que você vai ficar míope. E eu fiz uma provocação no final do ano passado, quando eu fui fazer o planejamento da empresa para a Michele, que é: Mi, o que a gente tem hoje que a inteligência artificial já vai entregar e que a gente vai entregar para os nossos clientes? Quando você consegue ter essa clareza, ela virou para mim e falou assim: mas Leque, nós vamos entregar isso? Vamos entregar. Porque o ponto de conexão entre todas as interseções da empresa vai ser a gente. Por isso que é tão importante você ter clareza e não ter medo da tecnologia e o quanto a inteligência artificial vai mudar o seu negócio. O que a inteligência artificial está afetando estruturalmente, né, na vida da empresa. O financeiro é para olhar o passado e dar direcionamento futuro. Eu sempre recomendo que numa pauta de reunião de conselho você reserve 15% do tempo para olhar no retrovisor e o restante do tempo para olhar no para-brisa. Olha que legal isso. Ele divide um tema importante. Você tem que olhar, quando ele fala do retrovisor e do para-brisa, né? As pessoas não têm... Gente, eu não consigo imaginar uma reunião em que você não analisa os números do que aconteceu para projetar o futuro. Então, 15% desse tempo é analisar o que deu certo, o que deu errado, olhar para todas essas mudanças para que você consiga vislumbrar um futuro. Agora, só viver do futuro é devaneio, e só olhar para o passado e ficar chorando ou lamentando é depressão. Então, vamos colocar uma gestão presente que saiba olhar para o futuro com um viés de crescimento, de oportunidade, e o passado como um grande aprendizado ou comemorar as vitórias que estão acontecendo. O conselheiro não pode ser médico legista, ele tem que ser médico cirurgião. Olha que legal, o conselheiro não pode ser um médico legista, ele tem que ser um cirurgião, porque ele tem que olhar para frente para poder fazer as coisas melhorarem e não o que já está morto ali. Então tome muito cuidado com o que você prega sobre essa gestão na sua empresa. Então uma reunião de conselho, uma estratégia, uma consultoria, ela tem que conseguir enxergar todos esses pilares. Se você vive isso na sua empresa, precisa de ajuda, comenta aqui conselho, que eu vou te dar um. Se você está querendo transformar o seu negócio agora, precisa de ajuda, precisa de uma consultoria séria, com resultados consistentes, a gente está abrindo vagas de diagnóstico. Aqui na descrição tem um link, que é o nosso site, que tem todas as informações da consultoria, para quem é, para quem não é, e principalmente para você clicar no diagnóstico, agendar seu diagnóstico com o time aqui, e vai ser uma honra ter você como nosso cliente para a gente transformar. Hoje os nossos resultados são muito consistentes, né? Os nossos clientes, eles crescem de 30% a 40% logo no início da jornada. A gente tem um crescimento e um acompanhamento em cada sessão, com uma projeção, um plano de ação muito detalhado para a sua empresa. Não uma coisa generalista, uma coisa muito próxima. Eu estou sempre à frente das consultorias. Eu resolvi me posicionar como uma empresa high ticket para estar à frente dos meus clientes. Então, eu, a Michele e todo o time, a gente vai estar com você o tempo todo, na estratégia, na tática e na operação, fazendo para você e com você, para que você tenha um resultado. Então clica aqui, preencha o diagnóstico e vem fazer parte de um mundo de poucos empresários que tem uma gestão de cliente consistente. É isso aí então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Compartilha, clica, se inscreva, porque a Leque tá fazendo isso com muito amor para você. Valeu!